bom dia a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Vamos ler, irmãos, os 6 primeiros versículos. Amém? Mateus capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, mais uma vez te rendo graças por esse dia que tu tens nos abençoado. Receba nossa gratidão por todo o teu amor, por todos os teus feitos. E nesse momento, Pai, clamo a ti, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor fale ao teu povo, assim como tu falaste comigo, Pai. Lança luz sobre nossas vidas e nos ajuda, meu Deus, a absorver a palavra, de modo que venhamos a te glorificar, a te honrar, a te engrandecer. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo da nossa vida, mudar de vidas, nos moldando a tua palavra e honrando o teu santo nome. E que seja assim, Senhor, para a tua glória. Assim nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Irmãos, essa palavra, ela está inclusa no Sermão do Monte, onde é um sermão bem conhecido pelas bem-aventuranças, né? E vem aqui até o capítulo 7. E as bem-aventuranças é aquele texto maravilhoso que nós lemos, porque lá enche o nosso coração, que a gente vê coisas grandiosas de promessas acerca de ver a Deus, acerca de tantas coisas de misericórdia que o Senhor tem sobre nossas vidas. E eu creio que quando os irmãos leem, né, deve fazer a mesma coisa. A gente fica procurando onde nós nos encaixamos naquela parte do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que é mais conhecida. Ao ler, eu sempre fico me perguntando: meu Deus, tu que conhece o meu coração, né? Aonde me encaixo aqui? Aonde estou incluso, em que promessas dessas aqui, ou o que eu preciso mudar na minha vida? E esse texto aqui é mais um texto prático, né? Para que a nossa vida ela possa mudar e para que a gente possa exatamente se encaixar no texto das bem-aventuranças, como um dos quais, né, os limpos de coração, que é um dos textos que vai fazer com que a gente olhe para as nossas vidas e tente ver o que é que nós precisamos mudar na prática da nossa vida para glorificarmos a Deus. Então é um texto que também, de certo modo, ele parece ser um texto bem duro quando nós lemos, e a maioria das vezes nós não paramos para refletir profundamente nesse texto, porque ele já causa um certo impacto em nossos corações. E aí a gente
que aquela situação que todo homem às vezes ele tende, né, a ter sempre uma defesa, a se afastar um pouco daquilo que lhe ataca, a afastar um pouco daquilo que se coloca como um espelho e faz com que ele veja os seus próprios defeitos, os seus próprios erros. Mas ele é um texto, irmãos, cheio do amor de Deus por nossas vidas. Eu vejo esse texto de uma maneira riquíssima, de um pai que aconselha o seu filho, que às vezes é aquele conselho que você sabe que não é fácil de dar, é aquele conselho que se torna assim um pouco, você fica um pouco constrangido ou desconfortável quando você está dando a seu filho, mas que você percebe ali que é necessário que ele escute aquele sermão, aquela palavra, aquele conselho. E quando Jesus, ele diz que no versículo 1, não julgueis, certamente a gente começa a perceber o amor de Cristo nessa palavra, porque, irmãos, essa questão da gente não julgar, isso é uma maneira de proteger o nosso coração de tantas outras coisas que o julgamento traz. Porque uma pessoa que ela começa a julgar as outras pessoas, isso vai se tornando um hábito, isso vai se tornando uma coisa comum na vida de quem faz o julgamento. E o julgamento é algo pesado, é algo que traz tristeza muitas vezes, aquela pessoa, e ela não percebe como isso lhe traz tristeza no dia a dia. Por que ela traz tristeza? Porque uma pessoa que julga, ela sempre está olhando para as outras pessoas com um olhar clínico, né, de procurar os defeitos das pessoas. Elas não conseguem ver nas pessoas as suas virtudes, elas não conseguem ver o lado bom, ela não consegue de fato confiar muito bem nas pessoas, porque ela está sempre com o pé atrás. Ela é uma pessoa que apenas olha esses defeitos e ela não consegue lembrar de outras coisas, ou se relacionar com as pessoas, mas sempre com aquilo ali na sua mente. E quando elas conseguem ver algo, geralmente fica aquilo na memória e ela desenha a pessoa como se fosse aquele defeito que ela visse. Poucas pessoas que fazem muito julgamento, né, elas conseguem entender que em um momento da vida alguém falhou, alguém errou, ou qualquer outra coisa acerca desse tipo. Mas a verdade é fácil não julgar, é fácil ter a prática de não julgar. Isso é uma coisa difícil, porque o tempo todo nós estamos avaliando as coisas, nós estamos olhando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? A gente consegue enxergar nas cenas da vida algumas coisas que a gente vai fazendo uma leitura, que aquilo pode acontecer algo de mal, e algum julgamento a gente vai fazer. Por exemplo, se você vai chegando em casa tarde da noite, ou não muito tarde, você abre a porta para entrar com o teu carro e vem uma moto ali com duas pessoas, o coração logo acelera. A gente julga aquela cena como algo perigoso, embora venha passando ali duas pessoas, né, do bem. Então, no dia a dia, nós vamos fazendo alguns julgamentos de algumas cenas, de algumas coisas, e isso acontece que a gente pode julgar por qualquer cena, também uma pessoa, maldosamente. E às vezes era uma cena que não seria nada demais. Então as Escrituras, ela nos exorta a não fazermos julgamentos. E quando o versículo diz, não julgueis para que não sejais julgados, o natural é de que uma pessoa que também ela sempre faz julgamentos, uma pessoa que olha sempre negativamente para a vida das pessoas, ela também seja julgada pelas outras pessoas do mesmo modo que ela faz julgamento. Porque dificilmente você vai chegar perto de uma pessoa dessa. Eu conheço uma pessoa onde trabalho, que se você chegar perto dela 10 vezes, 30 vezes durante o dia, ela está falando mal de alguém. Ele sempre fala que todo mundo é preguiçoso, que fulano é isso, que fulano é aquilo, e o tempo todo, né, só vê a parte negativa. Mesmo se você contar algo de bom, ele procura algo para destruir a sua fala. E é uma pessoa que, através desse julgamento, as pessoas não querem estar perto dela. As pessoas se afastam.
As pessoas não confiam para trazer nenhum tipo de conversa, porque elas também estão sendo julgadas, porque o tempo todo ela faz julgamento das pessoas. Então o que eu estou falando aqui, parece ser o extremo daquelas pessoas que julgam, mas muitas vezes nós não percebemos se somos pessoas assim, porque às vezes isso cai no costume. E é possível, irmãos, que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, a gente venha às vezes entrar numa prática que não é sadia para a nossa vida cristã. Aqui eu vou usar o exemplo de homens de Deus que fizeram julgamentos, e julgamentos algumas vezes positivo e outras vezes um julgamento negativo, e que mesmo assim essas pessoas falharam feio acerca do seu julgamento, porque um julgamento é uma coisa que você está medindo a pessoa através do seu próprio conhecimento, sem saber o que se passa no coração das pessoas. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer está lá em 1 Samuel, onde tem, no capítulo 1, onde tem a oração de Ana, onde Eli, quando vê Ana ali orando, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: e demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém vinham derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Eli respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esse tipo de julgamento é o mais comum, irmãos, onde geralmente as pessoas que fazem julgamento, elas depreciam a vida das pessoas, elas ficam com aquela imagem negativa das pessoas, e elas cada vez mais vão guardando no seu coração apenas aquilo que negativa as pessoas. Então esse é um julgamento comum, mas a Bíblia também nos mostra outro exemplo, que mesmo que a gente julgue positivamente, isso também pode trazer alguns erros na nossa maneira de analisar. Como o outro exemplo que eu gostaria de trazer para os irmãos, está também em 1 Samuel, no capítulo 16, onde Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. E quando ele chega ali, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nesse caso nós vemos um julgamento de valor de juízo positivo, mas Deus deixou claro nesse exemplo, através disso que a gente viu, que nós verdadeiramente não conseguimos fazer a leitura real do coração das pessoas. A aparência muitas vezes é boa, mas o que se passa no interior, no coração do homem, isso só Deus sabe a maneira que cada pessoa é. E esse julgamento, irmãos, de valores, nós fazemos no dia a dia, até mesmo positivo. Quantos homens aí já fizeram um julgamento positivo, acerca de uma mulher para se casar, e a decepção aconteceu,
de uma maneira, quantas mulheres apostaram a sua vida em que o tal homem seria o homem da sua vida, e que lhe honraria, que lhe guardaria, e a gente percebe as decepções. Às vezes os pais que confiam nos seus filhos, a gente viu infelizmente essa semana, né, um caso trágico, né, daquela mãe, daquele pai. A gente percebe quantos patrões que confiam em seus funcionários e eles lhes decepcionam. Então, amigos que traem outros amigos, e isso, irmãos, por muitas e muitas coisas, seja ela fútil ou não. A gente percebe que o julgamento positivo também é algo muito comum quando nós paramos para analisar acerca disso, e nós erramos e nós falhamos. Mas também, irmãos, tem um outro julgamento que ele é o que eu considero mais sério, né? É aquele julgamento que nós, às vezes, analisamos as pessoas, mas que nós não nos incluímos nesses julgamentos que muitas vezes nós mesmos fazemos. Olha o que o versículo 2, antes de trazer o exemplo bíblico também, o versículo 2 nos diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A passagem bíblica que eu gostaria de analisar nessa manhã com os irmãos acerca desse julgamento, é uma passagem bíblica que já foi usada pelo pastor Rony a semana passada, né? Foi usado pelo presbítero Fabrício também na terça-feira, e é aquela passagem em 2 Samuel, no capítulo 12, aonde, quando Davi adultera com Betseba e manda Urias para ser morto em batalha, e Deus manda Natã, na verdade, falar com Davi. E no capítulo 12, do versículo 1 ao 7, se passa essa cena, irmãos, onde ele diz: então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado, o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico, e em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, Davi jamais teria feito, esse análise, esse juízo, se ele tivesse colocado a sua própria vida quando ele estava fazendo esse julgamento. A grande questão desse texto é que ele nos ensina que se nós formos medidos exatamente com a medida que nós medimos as pessoas, se nós formos analisados com o mesmo critério, nós passamos a perceber como o nosso critério é pesado, como o critério de quem faz julgamentos, ele pode ser danoso à vida das pessoas como a sua própria vida. Então, o julgamento, ele é algo muito pesado para todos. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos aconselha a não julgarmos, a entendermos que se Deus for nos julgar da mesma forma que muitas vezes julgamos as pessoas, certamente a gente vai entender a dureza daquilo que nós estamos tendo com o nosso próximo. Davi não faria isso se ele estivesse julgando um filho dele. Ele não falaria dessa maneira, o condenando à morte.
Davi, ele jamais julgaria, né, se ele entendesse que ele era a pessoa que ia receber a sentença. Ele não faria isso se fosse os seus pais. Ele não faria isso se fosse um dos seus irmãos. Então o que acontece é que quando nós percebemos que algo vai cortar da nossa própria carne, é que nós conseguimos olhar as coisas com misericórdia, com amor. É que nós conseguimos analisar as coisas, né, de um modo diferente, tentando aliviar. Então esse texto, ele traz muita luz acerca do que nós falamos, acerca do que nós pensamos do nosso próximo, a maneira como nós analisamos as pessoas no dia a dia. E o versículo 3, ele diz assim, irmãos: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Veja bem, o versículo 3, ele manda agora a gente deixar de olhar para os outros, para a vida das outras pessoas, e ele pergunta: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou seja, ele diz: por que você não deixa de olhar para a vida das pessoas e olha para a sua própria vida? Acredito que muitas das pessoas que são aqui mais novas, elas não conhecem o que é uma trave, né? A trave era aquelas janelas antigamente que as pessoas tinham, e ela era o ferrolho de segurança daquela janela ou daquela porta. Era uma porta ou uma janela com 1 metro, a pessoa pegava ali uma trave com 1,5 metros, que era um pedaço de pau, e colocava como um atravessado, segurando aquela janela para que ninguém pudesse abrir. Só abriria se derrubasse a parede. E quando Jesus está mostrando esse exemplo, veja como nós percebemos aqui o tamanho do problema daquele que tem uma trave, para aquele que tem um cisco no olho, para aquele que tem um argueiro no olho. Se fosse destruir uma trave, caberia milhões, faria milhões, né, de argueiros. Então é como se Jesus estivesse dizendo para tal pessoa: o teu problema é milhões de vezes maior do que o problema do teu vizinho. Porque você não olha para a sua própria vida e tenta se consertar. Quando eu digo que isso é uma palavra de amor, é porque Jesus, ele faz a gente, irmãos, tentar simplesmente reorganizar a nossa vida naquilo que nós podemos servir a Ele. É uma maneira de nós olharmos, né, para o nosso testemunho e tentar analisar o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar. E é engraçado que quando ele diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Imagina, quando ele dá o exemplo de um argueiro, é muito mais fácil você ver um defeito na roupa de uma pessoa, de você ver um cabelo ali arrepiado, de você ver uma calça rasgada, né? Talvez isso esteja muito mais fácil na vista, mas você olhar para uma pessoa e conseguir, simplesmente olhando para ela, ver um argueiro que está no seu olho. Para você ver um argueiro, muitas vezes você tenta procurar e você não encontra. O que Jesus está dizendo é que tem pessoas que têm um olhar tão clínico para ver o problema da vida das pessoas, que ela fica procurando minuciosamente aquilo que está escondido, para encontrar exatamente aquele defeito. Então a pessoa está com uma trave e fica ali fazendo vasculhando a vida da pessoa, tentando encontrar o mínimo detalhe de defeito que a pessoa tem. Como isso é triste, né? Nós pensarmos que uma pessoa, ela tem um olhar clínico para procurar defeito na vida das pessoas. Então o que Jesus manda que a gente faça é simplesmente olhar para a nossa própria vida. Esse mesmo exemplo aqui, irmãos, é como se você olhasse para a casa lá do teu vizinho, uma casa super estruturada, uma casa linda, enorme, que acabou de ser feita, mas em algum canto ali, o pedreiro deu um risquinho errado no canto da cerâmica, que é um defeito que ninguém vê, só quem procura encontra. E você lá na sua casa, você procurando o defeito daquela casa nova, você encontrou aquele risco. Só que o problema é que sua casa está destruída, o telhado quase caindo, as paredes corroídas, o seu muro sem pintura. Quando você abre a porta só falta cair, fazendo barulho para abrir, para fechar, né? Tudo desorganizado, o mato querendo cobrir sua casa, e você olhando para um defeito lá que estava escondido num corte da cerâmica da casa do vizinho que está de casa nova.
Então, é esse olhar clínico que olha para a vida das pessoas, mas não olha para si. Então, como esse texto, ele nos traz verdadeiramente luz sobre a maneira como nós analisamos as pessoas. No versículo 4, irmãos, ele diz, como é que uma pessoa dessa, com tanto defeito, aí ele diz, versículo 4, como você dirá ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? É muita hipocrisia, né, irmãos? Porque a pergunta é, como é que eu vou fazer uma pergunta às vezes para você, rapaz, como é que tu não viu esse defeito na tua casa, se a minha casa está já caindo? Tem perguntas que às vezes a gente precisa tentar analisar como é que nós temos coragem de fazer, irmãos. Se a nossa vida não for uma vida, de fato, que vai trazer luz sobre a vida das pessoas, se a gente não for um exemplo naquele lugar onde nós estamos, se nós não formos, de fato, a referência para que as pessoas olhem e digam assim, eu preciso consertar minha vida, eu preciso, ter o exemplo de fulano, eu preciso olhar para o Evangelho de modo que eu venha ter uma vida semelhante à vida de tal família, à vida de tal pessoa. Então, às vezes nós queremos cobrar das pessoas, esse versículo, quando ele analisa isso, às vezes eu fico olhando uma pessoa que tem uma vida totalmente alheia ao Evangelho, mas que diz que é crente, ou diz que está na igreja e que serve ao Senhor, e que naquele momento que acontece alguma coisa, aquela pessoa para, tá? Eu tinha um exemplo desse dentro da empresa, me perdoe, viu, irmão, sempre está falando aqui dos exemplos da empresa, porque é onde eu vivo muito tempo da minha vida, né? Eu passo pelo menos 12 horas por dia dentro da empresa, então o nosso convívio ali com muitas pessoas, e nós temos ali muitos evangélicos e muitas pessoas que não são, muitas pessoas ímpias de verdade, e a gente consegue entender um pouco acerca de algumas coisas. Então, o que era que acontecia com essa pessoa que eu disse e fui dando o exemplo? Ele vivia a vida toda errada. Quando acontecia um negócio, ele ia lá tentar consertar a vida de alguém, e as pessoas já chamavam ele de o mentiroso, era o título que se tinha dado. Quando ele contava uma história na mesa, as pessoas às vezes na cara dele diziam assim, tu acredita? Como isso verdadeiramente é vergonhoso. Eu sei que as pessoas não têm coragem de fazer isso na nossa cara, mas é triste pensar se alguém faz isso nas nossas costas, porque nós precisamos pensar o que nós estamos passando para as pessoas, o que a nossa vida, ela reflete, para que as pessoas possam olhar para a gente, entender a gente como referência ou não. Como é que eu posso aconselhar alguém? Se você for analisar, o exemplo entre o cisco e a trave é muito pequeno com o que eu vou dizer aqui, porque é um exemplo pequenininho para um erro muito grande, mas o exemplo irmãos, como eu vou dar um conselho, de alguém, rapaz, você não pode mentir se eu sou um mentiroso? Como eu vou dar o conselho de alguém que esqueceu de pagar uma bala, uma cocada, e que eu sou uma pessoa que já fiz contas enormes e não vou lá pagar, não vou acertar minhas contas? Como é que eu vou tentar corrigir alguém se eu não sou uma pessoa que faço correção da minha própria família, da minha própria casa, ou eu mesmo não faço correção da minha vida? Meu sogro diz uma coisa muito interessante, quando ele diz assim, eu não consigo ver um pai, eu estou dizendo com minhas palavras, ele tem um modo de dizer, um pai que trai a esposa e que depois vai cobrar do genro fidelidade para com sua filha. Se ele trai a esposa dele, ele é um mau exemplo para que o genro faça isso com sua filha. E a gente percebe que a gente às vezes, sendo um mau exemplo, nós não temos como cobrar o exemplo de uma outra pessoa. Então esse versículo 4, ele faz essa pergunta, como nós podemos cobrar isso das pessoas se nós não somos aquilo que nós estamos tentando cobrar? Então no versículo 5, ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja, irmãos, a palavra hipócrita, nós sabemos que é uma pessoa que quer tentar mostrar uma virtude,
né, que ela não tem. Ela quer passar para as pessoas uma coisa que ela não é. Ela é uma coisa e num certo discurso ela quer tentar demonstrar uma coisa que ela não vive. Então o que Jesus está nos chamando, na verdade, é a não sermos esse hipócrita, a termos uma vida que verdadeiramente a gente possa passar para as pessoas aquilo que elas devem ser. Então quando ele diz, tira primeiro a trave do teu olho, simplesmente é um conselho prático, é nós procurarmos resolver aquilo que nós temos de defeito, aquilo que nós temos de problema, aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fossem em relação ao Evangelho, que a gente deve ser. Que as pessoas fossem como um filho para o seu pai, para a sua mãe, que a gente procure ser. Que a gente gostaria de ter um funcionário de tal maneira que a gente seja esse funcionário, o exemplar. Que a gente gostaria de ser, de ver que as pessoas sejam tal marido, que a gente seja o tal marido, ou a esposa seja tal esposa. Então o que o texto está cobrando é que isso não fique apenas na palavra, né? Como disse mesmo aqui Francimar orando, né? Que nós temos que ser, colocar esse evangelho em prática na nossa vida, não seja apenas de fala, de boca. Então o que Jesus cobra é, tira primeiro a trave do teu olho. Eu vejo isso, irmãos, como uma cobrança de amor, como uma cobrança confrontadora, que me faz analisar e pensar quem sou. E aí, esse evangelho, ele parte para algo maravilhoso, quando ele diz, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Irmãos, esse verás claramente, ele é lindo, porque ele se coloca numa maneira aqui, de que é o seguinte, uma vez que eu lutei, uma vez que você lutou para corrigir os seus defeitos, para ser aquela pessoa que o Evangelho cobra, para ser uma pessoa mudada, para ser uma pessoa exemplar, depois de lutar tanto contra tudo isso, você simplesmente vai olhar para o teu irmão, que vai estar lá com um argueirozinho pequenininho, e você não verá mais aquilo com defeito. Você verá aquilo ali como uma pessoa que precisa da sua ajuda, porque o julgador, geralmente, ele apenas lança palavras negativas, ele apenas tenta denigrir a imagem de alguém, mas ele não é uma pessoa que ajuda. Mas quando Jesus está dando aqui esse exemplo de alguém que deixou de ser hipócrita, que olhou para a sua própria vida, que se esforçou para se livrar dos seus defeitos, que nós temos muitos, né? E quando a gente percebe como é difícil de se livrar de alguns vícios, algumas coisas que a nossa vida tem uma certa inclinação, a gente vai olhar para a vida do outro irmão agora com misericórdia. E aí ele diz o seguinte, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão, ou seja, você verá claramente para poder ajudar o seu irmão. Você não vai ver mais o seu irmão como um motivo de suas críticas, do seu julgamento ou de depreciação. Você vai ver o seu próximo como uma pessoa que precisa de ajuda e não de julgamento. Então, como essa palavra, ela é maravilhosa, como ela nos traz luz, irmãos, acerca de como nós precisamos, às vezes, de uma mudança grandiosa. Por quê? Porque simplesmente o mundo precisa de exemplo, E qual o melhor exemplo se não for o cristão? Qual o melhor exemplo se não for a pessoa que está ali aos pés do Senhor orando? Qual o melhor exemplo se não for uma pessoa que está tendo lições diárias nas Escrituras, para se moldar, para ser moldado, para se parecer com Cristo? Como o pastor James disse aqui domingo pela manhã, né? Cuide do seu ministério. Eu fiquei tão pensativo daquilo, irmãos, e o nosso ministério muitas vezes é simples. Às vezes é a sua própria família, é a sua própria casa, às vezes é aquelas pessoas que trabalham com você, porque nós sabemos que nem todos nós vamos ser pastores, mas nós temos como cristãos que ser exemplos. Nós temos que ter uma vida tão santa e tão regrada quanto os nossos pastores, porque eles são um exemplo para que nós venhamos ser exemplo como eles. Então o que essa palavra, ela nos cobra é exatamente isso, uma análise clínica acerca da nossa própria vida, tirar essa trave que é tão grande e cuidar desse testemunho. Esse versículo 6, que é um versículo um pouco mais difícil, ele fala exatamente acerca do testemunho, desse contexto que nós estamos lendo, porque ele diz assim, irmãos,
Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Veja bem, o que você tem mais precioso? O que um crente pode ter mais precioso, irmãos? Naturalmente é a palavra de Deus e é o seu próprio testemunho, que aquilo ali representa que você foi moldado por aquela palavra e que sua pérola agora é sua vida com o Senhor, é sua intimidade com Cristo. Então, quando essa palavra, ela é como se ela estivesse falando de uma pessoa que ela não tem testemunho. Algumas pessoas usam isso para dizer o seguinte: eu fui evangelizar, vi ali uma pessoa muito ímpia, preguei, ele escarneceu, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Pode se encaixar. Mas muito mais do que isso, irmãos, isso está atrelado não só ao evangelho que você tenta levar, isso está atrelado à sua vida como exemplo para levar o evangelho àquelas pessoas. Porque, imagina, alguém sai para levar o evangelho, mas ele não tem uma vida exemplar, ele não tem um bom testemunho, ele é aquela pessoa que as pessoas dizem, como eu falei, o exemplo daquele rapaz que as pessoas chamam o mentiroso. Então, quando ele vai corrigir o ímpio, o que é que o ímpio faz? Pisoteia naquela palavra, como se fosse um porco ali, tudo para ele é lama. Como ele fala aqui dos cães, como se os cães fossem devorar, atacar. O que é que a pessoa ímpia faz? Quando uma pessoa que não tem sua vida dentro do evangelho, ela simplesmente ataca mesmo. Ela diz: você tenta me corrigir, mas você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado, e você não é o exemplo para me corrigir, porque ele vai lhe atacar. Então, diferentemente de uma vida que tem ali exemplar, de alguém que prega a palavra, ele pode ser atacado por um ímpio com toda certeza, isso não impede, mas certamente a pérola continua com ele, o seu tesouro continua com ele. Ele sendo uma pessoa exemplar, ele não está lançando a sua vida para ser pisoteada, porque o que está aqui sendo pisoteado ou rasgado é a vida da pessoa que foi tentar corrigir. Está sendo pisoteado pelo ímpio, está sendo dilacerado, está sendo cortado, rasgado a sua vida ali naquele momento. A pessoa vai descascar, como as pessoas falam, quem você é. E aí, com um bom testemunho, esse tesouro permanece com você. O testemunho, que é uma pérola grandiosa do crente, permanece com você. E o exemplo vai ficar, e o exemplo vai falar. E sua vida pode converter a muitas pessoas sem uma palavra. E isso, irmãos, é uma palavra que Cristo falou ali exatamente para que aqueles homens pudessem compreender como isso é bom para nós, como isso era bom para eles, como isso é necessário na vida do cristão. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor, Ele possa fazer com que nós venhamos olhar para as nossas vidas e ser exemplo aonde nós vamos, naquilo que fazemos, naquilo que aconselhamos, que nós possamos olhar para dentro de si e começar a fazer esse olhar clínico para os nossos problemas e tentar corrigir. Certamente todos nós, irmãos, temos muita coisa a ser corrigida e nós necessitamos disso. O mundo necessita de sal, o mundo necessita de luz, e que isso vai fazer com que sejamos sal e luz para o mundo. Que Deus nos abençoe.